안녕하세요, 여러분! Oi, pessoal! Nessa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre unidades de contagem. Primeiro de tudo, o que são unidades de contagem? Unidades de contagem, como fala o nome, são palavras que servem para indicar uma contagem de coisas, objetos, horas, enfim, a contagem de algum item, certo? As unidades de contagem, geralmente, são usadas com os números coreanos, certo? Mas tem alguns casos específicos que a gente usa os números sino-coreanos também, certo? Mas, geralmente, na maioria das vezes, usamos números coreanos, certo? Bom, as unidades de contagem, elas são substantivos, como qualquer outro substantivo, certo? Porém, elas dependem dos números, ok? E as unidades de contagem, muitas vezes, não aparecem na tradução do português. Elas estão lá, elas precisam estar lá, elas estão presentes, mas na tradução elas podem muitas vezes não aparecer, certo? E eu vou mostrar isso para vocês ao longo dessa aula. Bom, então, como eu falei para vocês, unidades de contagem são palavras que servem para indicar a contagem de algum item, certo? Portanto, existem muitas unidades de contagem, muitas mesmo. E, por esse motivo, até mesmo os coreanos, né, não sabem de todas as unidades de contagem. Eu, inclusive, toda hora estou vendo uma unidade de contagem nova, certo? Mas, na maioria das vezes, são unidades de contagem muito específicas. E, para não confundir vocês, né, eu trouxe aqui unidades de contagem mais específicas, mais importantes e mais comuns, certo? Então, vamos lá. A primeira unidade de contagem é a unidade de contagem 명 ou 분. Essa unidade de contagem serve para contar pessoas, certo? Qual é a diferença entre 명 e 분? Se tem uma barra entre elas, quer dizer que é um ou outro. O 분 é o honorífico, certo? Então, você vai usar o 분 quando você estiver se referindo à contagem de pessoas que você quer demonstrar maior respeito, certo? Por exemplo, um cliente. Se você for em um restaurante e alguém perguntar para você, o atendente perguntar para você, são quantas pessoas? Mesa para quantas pessoas? Nesse caso, é muito provável que o atendente use o 분, certo? Por quê? Para demonstrar respeito ao cliente, certo? Bom, em seguida, a próxima unidade de contagem, muito importante. Eu diria que essa é a mais comum, certo? O que é a unidade de contagem usada para objetos no geral, coisas, objetos inanimados no geral, certo? Na dúvida, você pode usar o que quando se trata de algo que não tem vida, certo? Ou seja, que não seja animal, que não seja gente, certo? Se eu for contar, por exemplo, quantos dedos eu tenho, que? Quantos papéis eu tenho, que? Quantas roupas eu tenho, quantos sapatos eu tenho. Na dúvida, você pode usar que? Apesar de ter uma unidade de contagem específica para roupas, uma unidade de contagem específica para sapatos, uma unidade de contagem específica para folhas, apesar de ter, na dúvida você pode usar que? Por quê? Porque são todos itens inanimados, que não têm uma vida, certo? A próxima unidade de contagem, muito importante também, é a unidade de contagem 살, que serve para contar idade. Então, se eu falo que eu tenho 20 anos, por exemplo, 20 anos é uma idade, portanto, eu uso a unidade de contagem 살, certo? E a quarta unidade de contagem, muito importante aqui, é a unidade de contagem 마리, certo? A unidade de contagem 마리 serve para falar de animais no geral, certo? Existe unidade de contagem específica para cavalo, para vaca, mas, no geral, certo? A gente usa 마리, certo? Essa é a unidade de contagem que você pode usar para todo tipo de animal na dúvida, ok? Bom, uma coisa que vocês precisam lembrar é que alguns números coreanos, entre eles o número 1, 2. Uma coisa que vocês precisam lembrar é que alguns números, que são os números 1, 2, 3, 4 e 20, eles alteram a sua forma quando estão logo na frente de uma unidade de contagem, certo? Então, se eu quiser falar, por exemplo, uma unidade de celular, por exemplo, um celular, ao invés de falar 하나, que eu vou falar 한 개, uma unidade, certo? Se for 2 celulares, ao invés de falar 둘 개, eu falo 두 개. Mesma coisa com 3. Ao invés de ser 셋, eu falo 세. 4, ao invés de ser 넷, eu falo 네. E 20, ao invés de falar 스물, eu falo 스무, certo? Lembrem-se, esses números só alteram se estiverem logo na frente de uma unidade de contagem, certo? Se for, por exemplo, 21,
o 20 não altera. O 20 fica na sua forma original e quem muda vai ser o 1, certo? Se for 25, 20 na sua forma original. E como o 5 não altera, o 5 original também, certo? Bom, então vamos ver aí alguns exemplos que envolvem unidades de contagem. A primeira frase, 저는, eu, 언니가 2명 있어요. 저는 언니가 2명 있어요. Vamos ver. 언니 significa irmã mais velha, pode significar também prima mais velha, ou também uma amiga mais velha, certo? E esse termo é usado de mulher para mulher. Então, se você for homem, você não usa o termo 언니, certo? A não ser que você esteja usando de brincadeira, ok? E, como eu falei, 명 é a unidade de contagem de pessoas. 있어요 é o de ter, certo? Então, nessa frase eu tô falando que eu, 저는, tenho, 있어요, 언니가 2명. Duas irmãs mais velhas, certo? Ou primas mais velhas ou amigas mais velhas. Mas, se não tiver nenhuma palavra especificando se é prima ou se é amiga, eu entendo que 언니 é irmã mais velha, certo? No geral, assim, se não tiver nenhum contexto. Bom, veja que o 명, ele não foi traduzido. É uma unidade de contagem de pessoas? É, mas eu não falei que eu tenho duas pessoas irmãs mais velhas. Não, eu só falei que eu tenho duas irmãs mais velhas. Mas se eu quero falar que são duas irmãs mais velhas, irmã é gente, irmã é pessoa. Eu preciso usar a unidade de contagem 명, de pessoas, depois do número 2, certo? Vamos lá, outro exemplo. 한 손에 손가락이 5개예요. 한 손에 손가락이 5개예요. Vamos ver o que significa. 손 significa mão. Então, se eu falo 한 손, eu estou falando que é uma mão, certo? O também mudou, alterou a sua forma, certo? Uma mão, estou contando que é uma mão. Então, uma mão, 한 손에, partícula é de lugar, 손가락, dedo da mão. 손가락이 5개예요. 5, esse número não altera, certo? Os únicos que alteram é 1, 2, 3, 4 e 20. Então, 5 mantém o original, 5, e que é unidade de contagem de objetos ou coisas inanimadas no geral. Dedo, em si, o dedo sozinho, não tem vida. Eu uso que, certo? Então, 한 손에, em uma mão, usando a partícula é de lugar, em uma mão, 손가락이 5개예요. São 5 unidades de dedo da mão. Mas a gente não fala assim em português. A gente fala que em uma mão são 5 dedos da mão, certo? Então é isso, pessoal. Vamos lá, mais um exemplo. 저는 20살이에요. 저는 20살이에요. Vamos lá. 살 é a unidade de contagem de idade. Eu quero falar que eu tenho 20 anos. No idioma coreano, a gente fala que eu sou, ao invés de eu tenho. Então, 이에요. Eu sou 20 anos. O 20 mudou a sua forma, certo? Ao invés de 스물, é 스무. E se eu fosse falar que eu tenho 21 anos? Dessa vez, o 20 mantém a sua forma original, 스물, e quem altera agora é o 1, porque é o 1 que está logo na frente da unidade de contagem. 저는 21살이에요. Não, 하나살. 하나살 não existe, certo? Vamos lá, outro exemplo. 저는 강아지 2마리를 키워요. 저는 강아지 2마리를 키워요. Vamos ver o que significa. 강아지 é cachorro, cachorrinho, né? 마리 é a unidade de contagem de animais no geral. E 키워요 é do verbo 키우다, de criar, fazer crescer ou criar, certo? Então, 저는, eu, 강아지 2마리, 2 unidades de cachorro. Um pouco estranho falar assim, né? 2 unidades de cachorro, 키워요, criar. Então, eu crio 2 cachorros. Vejam que, novamente, a unidade de contagem Mari não apareceu na minha tradução, mas ele está lá porque eu preciso dizer que são 2 animais, certo? Então, para falar 2 cachorros, eu uso a unidade de contagem depois do número 2, certo? Agora, vamos falar um pouquinho sobre o custo, certo? Para eu perguntar quanto custa alguma coisa, eu uso a palavra 얼마 com o ser. 얼마예요? Quanto é, quanto custa, certo? E aí, na lacuna, eu coloco o objeto, certo? Por exemplo, a palavra isto, 이것,
이것 얼마예요? certo? Pode usar partícula ou não, certo? Se eu quiser perguntar quanto é um celular? 휴대폰 얼마예요? 휴대폰이 얼마예요? E assim por diante, certo? Então, aqui alguns exemplos usando essa palavra, 얼마, quanto custa, né? De quanto. 이것은 얼마예요? 이것, isto, 얼마예요? Quanto custa? 저것, aquilo, 얼마예요? 저것은 얼마예요? Quanto custa aquilo? 사과, maçã, 얼마예요? 사과가 얼마예요? Quanto custa a maçã, certo? Então, quanto custa isto, quanto custa aquilo, quanto custa a maçã, certo? Então, veja que eu tenho essa alteração na minha partícula também, certo? Porque 사과가, eu estou especificando quanto custa a maçã, né? Eu estou destacando o item em si que eu quero saber o valor, certo? Vamos ver agora algumas possíveis respostas. 이것은 1,000원이에요. 이것, isto, 1,000 de 1.000. Won é a moeda coreana. No Brasil a gente fala R$2, R$5. Aqui no Brasil, a moeda brasileira é real. Lá na Coreia do Sul, a moeda usada lá é o won, certo? Representado por um W com um risco assim, um traço, certo? Então, 이것은 1,000원이에요. Isto é 1,000원, isto é 1.000 won. 1.000 won atualmente deve estar em torno de R$5, certo? Se a gente for fazer o câmbio, deve estar em torno de 5 ou mais, ok? Sempre muda, né? A próxima resposta possível. 저것은 10,000원이에요. 저것, aquilo. 만, de 10.000. Won, a moeda coreana, né? E o ieiô de ser. Então, aquilo é 10,000원. Aquilo é 10.000 won. 10.000 won agora deve estar em torno de uns 50, um pouquinho mais, certo? E por último, 사과는 5,000원이에요. A maçã, 5,000원. 5,000, 5.000. 5, 1,000. 5.000. Won, certo? Da moeda coreana. Então, maçã é 5.000 won, que atualmente deve estar em torno de R$25, certo? Um pouquinho mais. Então, aqui nós vimos 얼마, que significa quanto, que pode ser usado tanto para custo, tanto para quantidade, certo? Quanto você comprou e assim por diante, né? E o won, que é a moeda coreana, certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não esqueçam de revisar bastante os números coreanos, sino-coreanos. Tentem formar bastante frases com unidade de contagem. E não esqueçam de me seguir e seguir a Cultive nas redes sociais. 안녕!